eu queria saber o seguinte, quem que vai ser o técnico do Corinthians? Bom. Mesmo sem um treinador, o Timão voltou a vencer depois de 2 derrotas consecutivas pelo Brasileirão, 2-1 para cima do Sport no último sábado. E o Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge. Chega agora, chega mais com a repercussão dessa vitória. Silver, boa noite. Tudo bem, Michele? 2-1 de virada em cima do Sport no sábado à noite, pela 33ª vez consecutiva em jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, público superior a 40 mil pessoas. No sábado foram 44 mil fiéis lá empurraram o Corinthians, empurrando o Timão para essa vitória de virada, com 2 gols do Memphis Depay, que jogou mais solto, mais perto da área, orientou bastante o time que foi comandado pelo técnico interino, o treinador do Sub-20 do Corinthians, o Orlando Ribeiro. E precisamos falar de Memphis Depay, que foi muito bem dentro de campo e, de novo, com fortes declarações na zona mista. Ele reapareceu para conversar com a imprensa, puxando pela memória. Depois do jogo do meio de semana contra o Fluminense, derrota que culminou na queda do Ramon Dias e do Emiliano, o Memphis Depay, antes da demissão, deu fortes declarações e, para muita gente, essas declarações colaboraram para a queda da família Dias. O Memphis, no sábado, veio a público desmentir tudo isso e dizer que tudo não passa de fofoca da imprensa. To be honest, no, because I spoke globally about what I think is the problem, and you guys ask me really open questions and then get surprised if I address the things. It doesn't make sense for me. I respectfully said that, you know, we need to work harder, and we need everybody. We is everyone in the club that is involved to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches. I had a great relationship with Ramon. Emiliano's a top, great guy. I had a good relationship, still have a good relationship with them. A message to all the people that looking at media, you know, it's not always true what you read. When it comes from my mouth, then you hear it. But if it's in the media, and I see things like, oh, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We have enough noise with our own. We're solving a lot of things here in the club. We're working hard to make the club great again and put it where they deserve. Bom, existem bons e maus jornalistas, como em todo segmento da sociedade, da atividade humana neste planeta. Claro que o jornalista deve apurar, mas ele também não pode se basear somente, aí uma pequena aulinha de jornalismo, né? Somente em palavra oficial de jogadores, de treinadores e de dirigentes. É preciso também investigar os bastidores. Nem sempre o que eles falam também é a verdade dos fatos. Enfim, daqui a pouco eu volto para falar dessa caça ao novo treinador. Dorival Júnior perdeu um pouco de espaço nessa concorrência e Tite aparece forte agora para ser o novo técnico do Corinthians. Já já eu falo desse assunto, Michele. Ai, legal. Eu tô muito ansiosa para saber do novo treinador do Corinthians, né? Quem será? O que vocês acharam das declarações do Memphis? Primeiro, rapidinho sobre o jogo, o Corinthians jogou assim, de uma maneira muito pouco equilibrada. Quem chegar aí para ser o novo técnico vai ter muito trabalho nesse time do Corinthians, vai ter muito trabalho para organizar. A defesa é muito exposta, o esquema que o Orlando usou, ele deixou só o Ranieri ali um pouquinho mais plantado na frente da zaga, Bidon e Carrillo mais avançados, enfim, a zaga não me passa confiança. E até por isso depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o Tite, né? Como já deu indícios aí o meu querido Alexandre Silvestre, acho que seria um bom nome, disse isso aqui na sexta-feira também no programa. Enfim, o novo treinador vai ter muito trabalho. E o Memphis, Michele, ele sabe o tamanho que tem. Ele é um jogador com uma carreira consolidada, foi perguntado e respondeu. Aí quando o cara responde o que a gente pergunta, a gente acha ruim? Não, uai, se vai lá um jogador e dá aquela sabonetada, aí ninguém gosta. Aí quando o cara vai e diz o que ele pensa, fala o que ele está pensando de fato, a gente acha ruim? Acho que não pode ser por aí. O Memphis foi, deu a opinião dele e contribuiu sim, na minha visão, para o que aconteceu, para a demissão do Ramon, para a demissão do Emiliano.
Agora, é um jogador de personalidade forte, que foi lá, foi perguntado e disse o que ele pensa, Alex. Acho Eu que gosto normal. desse tipo de declaração, E de faz resposta. falta o futebol. Faz falta. A única coisa é que ele também tem que matar no peito, sair jogando e assumir que o que ele fala provoca mais impacto. Sim. Então, por mais que a gente aprove esse tipo de entrevista, quando o entrevistado fala a verdade, fala aquilo que realmente aconteceu, ele também não pode reclamar disso, né? Como o Silvestre falou, ele dá uma aulinha de jornalismo. É isso, ele não pode também chegar e falar que não, vocês têm que se basear só pela verdade, pelo que acontece. Ele está ali na dele, de dar uma entrevista e falar o que ele pensa, e nós aqui estamos no papel de ouvir o que os entrevistados dizem e opinar, e fazer um contraponto, falar algum detalhe a mais que ele tenha dito, dar uma opinião em cima do que ele falou. Então tá tudo dentro de um contexto. É legal a gente ouvir um entrevistado sincero, mas também esse entrevistado sincero tem que saber ouvir as opiniões. Ele não pode reclamar também daquilo que foi dito depois da entrevista dele lá, quando o Ramon Dias caiu no dia seguinte. O que ele falou, sem dúvida nenhuma, teve impacto para a decisão da diretoria em demitir o Ramon Dias. E acho que ele quis isso também. Acho que ele também não estava feliz. Aí é a com o opinião, treinador. mas pode ser. Pode ser. O que ele não pode é vir aqui depois e falar, não, que não é isso, não é isso o escambau, lógico que é isso. Que se ele quis ou não, aí é uma questão de interpretação. Agora, os fatos estão aí. Ele deu uma opinião contundente, que é óbvio que chegou de um jeito lá na diretoria que contribuiu para a decisão a ser tomada. E ele jogou melhor sem o técnico? O adversário muito fraco tem também, que esperar um né, pouco mais, Michel? Michele. O Sport é o lanterna com 1 ponto e vai cair. Quer dizer, acho que o primeiro rebaixado por antecedência é o Sport. Então vamos esperar o Corinthians pegar os outros adversários. Tem o Racing do Uruguai agora na quinta-feira pela Sul-Americana. Depois do fim de semana tem o Flamengo no Maracanã, que eu quero ver. Quem que tá lá cuidando do Corinthians? Agora é o Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro. Sub-20. Torcida do Corinthians, queremos saber o seguinte, Silver, quem vai ser o novo técnico do Timão? Não dá para afirmar ainda, mas tudo indica que possa ser o Tite, Michele. Corinthians segue negociando com o novo treinador de maneira sigilosa, até para preservar as informações e tentar blindar a negociação de alguma forma, para que nada externo atrapalhe. O Fabinho não abre o bico. Ontem eu e outros setoristas colamos o Fabinho depois da entrevista coletiva do técnico interino. O Fabinho costuma estar presente nas entrevistas coletivas e o Fabinho ficou despistando e tal, mas no apito final, um pouco antes, quando acabou o jogo contra o Vasco no sábado, eu colei no Fabinho, contra o Sport, melhor dizendo, perdão, no sábado, o Corinthians venceu de virada. Eu vi o Fabinho passando, colei nele, repórter que não arrisca, não petisca. Vamos ver aí, Chile, coloca no ar. Fala, Fabinho, abemos técnico já? Vamos analisando com calma. Ninguém engatilhado ainda? Não respondeu, desceu de elevador, eu tive que descer por um outro elevador, mas o Tite seria a peça engatilhada sim, nesse momento, ganhou muita força o nome do Tite, pelo histórico de 3 passagens incríveis, principalmente aquela com título de Libertadores e Mundial. O Tite, eu conversei com algumas fontes, antes de falar do Dorival, calma aí, o Dorival Júnior nega qualquer contato com o Corinthians. Se houve um contato, nem foi do Fabinho, alguém em nome da diretoria teria entrado em contato com o staff do Dorival Júnior. Eu tenho pentelhado o Dorival Júnior desde sexta-feira e ele respondendo pra mim aqui. Muito obrigado pelo retorno, viu, Dorival? Sexta, sábado, domingo e hoje pela manhã. Nenhum contato, zero conversa, não tenho nada. É mais ou menos o que tá dizendo o Dorival Júnior pra mim. Mas ele é um dos cotados. Ele pode servir agora de plano B, por exemplo. Mas a bola da vez é o Tite. 2 fontes passaram as seguintes informações pra mim a respeito do Tite. O Tite tem planos, sim, de dirigir um clube no exterior, que pode ser um clube da Arábia Saudita, mercado que está efervescente nos últimos tempos. Mas o Tite não não fecha a porta para uma conversa com o Corinthians. A fonte número 2, 2 fontes muito próximas ao Tite, trabalham com ele inclusive. Tite teria 2 times que o abraçariam aqui no futebol brasileiro. O Grêmio, que ele recusou outro dia, e o próprio Corinthians, que ele recusou num passado distante, mas que topou conversar nesse momento. E uma pessoa que eu conheço da imprensa, que passou aqui agora há pouco, que faz o dia a dia do Corinthians, abriu a janela do carro e me disse: Silvestre, deve ser o Tite. Acerta amanhã e será apresentado na quarta-feira. Não foi eu que disse, tá? E sabe que dia é quarta-feira, Michele? 23 de abril? Dia de São Jorge.
sirene, então, pro Tite. Ah, pro Tite vai. Tem que anunciar o técnico do Corinthians antes do Papa, né, gente? Você viu que o Silvestre perguntou ali, habemos treinador já? Em latim. Antes de saber. Dentro de um contexto todo, é o Nostradamus do jornalismo. Vai ter a fumaça Que aqui. isso? Agora tem muito corintiano contra a contratação do Tite, porque quando ele falou que não dirigiria nenhum time no Brasil e que se isso acontecesse poderia chamá-lo do que quisesse, inclusive de mentiroso Mas e sem isso foi lá palavra, atrás. ele foi pro Flamengo. Mas até hoje, muitos corintianos não gostariam de ver o Tite de volta porque se sentiram traídos. Só que isso no Já futebol passou. tem prazo de validade. Se ele for contratado, O Tite Corinthians ganha o 2 time jogos, mesmo. acabou. A galera abraça o Tite de novo e ruma mais um Mundial. A Pronto. gente tem que respeitar o Tim. Gostou, hein? Ei, É o Netinho. O Tim é um que tava chateado. Com Agora ele certeza. já... Ah, agora já quer o Tite também. A gente tem que respeitar o torcedor, porque o torcedor é paixão. Agora, olhando assim na questão de qualidade, o Tite é um baita treinador e o time do Corinthians precisa ser ajustado aonde? Principalmente na defesa. Que é a especialidade. Pra mim, o Que Tite é o melhor técnico do especialidade Brasil do cara. ainda. É lógico que é, e seria muito bom pro Corinthians. Boa o que ele enquete. falou Flamengo e Palmeiras vão ficar brigando. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao canal Corinthians Online. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. Então antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E o Tite deve ser o cotado aí para assumir o Coringão nesta temporada. O técnico Dorival Júnior foi o primeiro cotado, mas ele acabou de confirmar que não houve interesse do Corinthians. E o plano A, bola da vez, é o técnico Tite. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!